Como é o verdadeiro trabalho pastoral? Eu sou Daniel Nogueira, da Igreja Batista Fonte Morungaba. Nós estamos numa série de mensagens em Colossenses e chegamos hoje em Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29. Essa pequena parte da carta, apenas 2 versículos, o apóstolo Paulo apresenta uma descrição bem simples, mas muito completa e profunda do verdadeiro trabalho pastoral. O texto diz assim, Colossenses 1, 28 e 29, portanto proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço, na dependência de seu poder que atua em mim. Paulo, apóstolo, além de apóstolo, foi um dos maiores pastores que o mundo já viu. E nós podemos olhar para ele e entender como é o verdadeiro trabalho pastoral. Mas espera aí, você já deve estar dizendo aí, o que isso tem a ver comigo? Eu não sou pastor? Tem tudo a ver, isso se aplica às nossas vidas de muitas maneiras. Por exemplo, de forma direta ou ativa, o pastorear é o pastorear de um pastor de igreja, mas também existe o dever do pastoreio conjugal, o pastor, pai, mãe, o pastoreio ministerial, quando você está numa igreja como professor, líder, discipulador, de certa forma você pastoreia os seus discípulos. Nós temos na Bíblia o pastoreio fraternal, o pastoreio que devemos praticar uns para com os outros. Nós temos também o ser pastoreado, de forma indireta ou passiva, você que é membro de uma igreja, você que é um liderado, um aluno, um filho, uma filha, um cônjuge, você deve ou deveria estar sendo pastoreado por alguém. Então isso se aplica às nossas vidas e eu quero dar um exemplo, um caso real de pastoreio impressionante. Um pastoreio conjugal, envolvendo esposa e marido, para ilustrar os princípios que o apóstolo Paulo apresenta aqui nesses versículos da carta. O marido, Paulo Gouveia, teve na sua infância uma criação um tanto quanto conturbada, o que contribuiu para que ele desenvolvesse em sua vida compulsões na área sexual. Uso, consumo de pornografia, envolvimentos sexuais ilícitos diversos, incluindo frequência à casa de prostituição. Isso continuou depois que ele cresceu e depois que ele se casou. E mesmo convertido, Paulo compartilha em seu livro que ele ficou 8 anos frequentando a igreja e mantendo escondido comportamentos sexuais pecaminosos. Na verdade, ele define a si mesmo no passado como um escravo sexual. Quando a sua esposa, Railka, descobre toda essa situação, o que ela fez? O que se faz geralmente em situações como essa? O cônjuge que descobre pecados sexuais de seu marido, infidelidade, ele vai brigar? Vai revidar, fazer igual, dar o troco na mesma moeda, trair também? Vai terminar o relacionamento? Mas quem conhece Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29, vai por um caminho diferente. Vai pelo caminho do pastoreio. E na verdade foi esse o trabalho pastoral de Railka, uma esposa que se viu traída pelo seu marido. Em primeiro lugar, olhando para esse versículo 28, diz que nós temos como alvo, quando pastoreamos, apresentar maduros em Cristo aqueles a quem nós estamos pastoreando. E foi esse o alvo de Railka com o seu esposo. Foi isso que ela quis e ela colocou isso como seu alvo. Em segundo lugar, o texto que nós lemos diz que Paulo afirma, nós proclamamos a Cristo. Essa é a motivação do apóstolo Paulo e essa foi a motivação da Railka e é a motivação de quem vai pastorear. A Railka negou a si mesma, recusou suas motivações carnais de brigar com seu marido, dar o troco, abandoná-lo. Ela decidiu que queria honrar a Cristo e glorificar a Cristo no modo como ela ia cuidar do seu marido infiel. Ela ofereceu a ele perdão, ela decidiu caminhar com ele, ajudá-lo a sair daquela situação, tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós vemos em Paulo e vemos em Railka um método correto de trabalho. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 28, nós proclamamos a Cristo, nós advertimos as pessoas e ensinamos as pessoas.
Railca se dedicou a esse método de trabalho também. Conversar com seu marido, ensiná-lo, adverti-lo em amor, e também apoiou que o Paulo, seu marido, buscasse ajuda, buscasse terapia e ouvisse da palavra de Deus e orientações e direção de pessoas maduras que comunicariam a ele a palavra. Nós vemos que a Railca encontrou no pastoreio bíblico o seu padrão de trabalho quando ela coloca a Bíblia como base. No versículo 28, o apóstolo Paulo diz que ele, como pastor, pastoreia com toda a sabedoria. Sabe o que significa isso? Ele se baseava na Bíblia. E foi isso que a Railca fez pelo seu marido Paulo. Ela o dirigiu às Escrituras como fonte de transformação de vida, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria. Em quinto lugar, como o apóstolo Paulo, a Railca optou por ser responsável pelo seu marido e não apenas lavar as mãos e abandoná-lo. Ela assumiu a responsabilidade de apresentar o seu marido maduro diante de Cristo, como o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 28, eu devo apresentar vocês a Cristo. E em sexto lugar, esta esposa, como o apóstolo Paulo, se empenhou no trabalho pastoral na vida do seu marido. Ela teve que se empenhar, ela teve que ter muita paciência nesse processo de transformação, de abandono dos pecados do seu marido. É isso que Paulo diz no versículo 28. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Paulo, apóstolo, foi um dos maiores pastores que o mundo já viu e nós podemos nos espelhar nele e também em Railca para também realizar o nosso trabalho pastoral. Como é esse trabalho então? Em primeiro lugar, esse trabalho envolve ter um alvo correto. Porque ter um alvo correto faz toda a diferença e ter clareza sobre esse alvo faz toda a diferença. E como vimos, o alvo é apresentar as pessoas pastoreadas na condição de maturidade diante de Cristo. Levar as pessoas da igreja, no caso do pastor, a serem iguais a Cristo. Apresentar cada pessoa na condição de maturidade espiritual, de ter o caráter igual ao de Cristo, a conduta igual ao de Cristo. O trabalho pastoral não é um trabalho aleatório, sem objetivo. Estou aqui apenas para ocupar um espaço. Não, é direcionado e focado nisso. Por exemplo, você, esposa, uma situação bem prática. O seu marido tem o costume de chegar do trabalho, ficar no sofá, ao invés de ajudar você a cuidar da casa. O seu alvo, veja, alvo, não é forçar seu marido a fazer o que você quer que ele faça, mas levar o seu marido a ser como Cristo. E se Cristo fosse te ajudar na limpeza de casa, o seu marido também ajudaria. E isso faz toda a diferença no modo como você vai conversar com ele, no que você vai dizer a ele. Este tem que ser o alvo de todo o pastoreio que nós realizamos uns para com os outros. Uma porção de alvos secundários errados estão se espalhando dentro das igrejas. Muitos pastores hoje estão com o alvo de oferecer cura física, oferecer para as pessoas empregos melhores, salários maiores. Muitas pessoas, pastores nas igrejas, estão oferecendo como alvo cuidar dos desamparados, ou apenas oferecer uma experiência religiosa semanal ou esporádica. Cuidado com o alvo errado. O alvo do pastor da igreja é levar as pessoas a serem mais e mais parecidas com Cristo. Você que participa de uma igreja, cuidado com um perigo muito sutil, que é o perigo de perder justamente o alvo e o foco. Continuar na igreja durante anos e anos e aí acabar perdendo o foco de ser como Cristo. É de fundamental importância que tanto quem ensina quanto quem é ensinado na igreja ou em qualquer outro ambiente familiar, por exemplo, esteja com os olhos mantidos bem fixos no alvo, que é a transformação, a imagem de Cristo. Se você tem um ministério na igreja, se você ensina para crianças, se você é professor da escola bíblica, se você discipula pessoas novas na fé, não perca esse foco, levar essas pessoas a serem como Cristo. Cabe aqui também uma palavra especial para quem é pai e mãe. Todo pai e mãe almeja que seu filho tenha uma formação acadêmica,
que a sua filha tenha um bom emprego, um ótimo salário, que forme uma família, que compre uma casa, que tenha um carro. Mas o alvo maior de todos, acima de todos, o alvo central no seu trabalho, na vida do seu filho, tem que ser esse: que o seu filho se achegue a Cristo e seja como Cristo. Se você tem muitos alvos para os seus filhos, para suas filhas, mas não tem esse alvo, eu convido você a se arrepender agora diante do Senhor, pedir perdão e corrigir o foco, pois o seu filho pertence a Deus e o alvo que você tem que buscar tem que ser o alvo que Deus estabeleceu, que é ser como Cristo. O segundo aspecto do trabalho pastoral verdadeiro, além de ter o alvo correto, é ter a motivação correta. O apóstolo Paulo tinha uma motivação correta, como a Railka teve uma motivação correta. E a motivação é Cristo. Paulo diz: proclamamos a Cristo. Para Paulo, o caráter e a obra de Cristo motivavam a sua dedicação. E por isso ele tinha um ministério empenhado de levar as pessoas à maturidade, inspirados em Cristo, voltados para Cristo. O interesse por trás da posição, da função de um pastor não pode ser o salário, não pode ser a carreira, não pode ser a projeção na sociedade. Não pode se ter como motivação a mudança social apenas. Não pode ser porque eu não tenho o que fazer ou porque eu quero saciar meu ego. Não. A motivação tem que ser Cristo, glorificar Cristo, exaltar a Cristo. Então, muitas vezes, no trabalho pastoral não basta fazer o melhor. Mesmo como pai, mãe, pastor, professor, cônjuge, você está fazendo o melhor, mas além de fazer o melhor que você pode, qual a sua motivação por trás? De repente, a sua motivação está focada em você mesmo, em satisfazer os seus interesses, em realizar suas vontades. O seu foco, a sua motivação precisa ser Cristo, glorificar a Cristo. Se não for esse o motivo, todo esforço é um esforço idólatra e pecaminoso. Você que faz parte da igreja, seja ela qual for, ou da Igreja Batista Fonte Morungaba, precisa entender que esse é o foco da igreja. O foco não é ser uma igreja boa, ter uma igreja que tenha um bom pastor, ter uma igreja que as pessoas olhem e admirem. O alvo é glorificar Cristo. Como disse João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Como é o verdadeiro trabalho pastoral? Ele tem um alvo correto, levar as pessoas a serem como Cristo. Uma motivação correta, exaltar a Cristo, glorificar a Cristo. Mas o trabalho pastoral correto tem um método correto, ter um jeito correto de trabalhar. E o jeito de Paulo era esse do versículo 28. Proclamar a Cristo, advertir as pessoas e ensinar as pessoas. Como levar as pessoas a Cristo? Com essas três ações e essas três práticas centrais. Proclamar, advertir e ensinar. Proclamar é anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Proclamar é proclamar Cristo, não a si mesmo, não as próprias ideias, não as próprias opiniões. Proclamar que Cristo salva e que qualquer pessoa que se achegar a Ele será redimida e perdoada. Advertir tem a ideia de alertar uma pessoa que está apática, uma pessoa que se achegou a Cristo, mas não está correspondendo na caminhada com Cristo. Ela aceitou Cristo, mas está andando devagar, em marcha lenta, puxou o freio de mão. Essas pessoas precisam ser advertidas, alertadas para os riscos de não levarem Cristo a sério. Riscos de enganos e ensinos pecaminosos, desvios de crença, comportamentos errados. O trabalho pastoral é um trabalho de admoestar, de dizer: olha meu querido, olha minha querida, não é por aí, é por aqui. Este caminho está errado, muito cuidado, você está no rumo errado, tenha cuidado. Advertir, advertir, advertir. E o trabalho pastoral, além de advertir, envolve também ensinar. A palavra ensinar aqui é catequizar, é cuidar de quem aceitou Cristo, mostrar agora o caminho a ser seguido, o estilo de vida, a crença, o comportamento. Porque a tarefa evangelística não acaba na conversão, ela começa na conversão. O ensino é o trabalho regular sobre a doutrina e a prática cristã. Nossos pastoreados precisam de advertência e ensino, sabe por quê?
Por um motivo muito simples: eles erram, eles são propensos ao erro, como eu e você. Nossos cônjuges, filhos, liderados na igreja, são pessoas falíveis, suscetíveis ao erro, que precisam do trabalho pastoral de proclamação, advertência e ensino baseados em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 28, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. O verdadeiro trabalho pastoral faz isso na vida das pessoas. Como é esse trabalho? Tem um alvo correto, motivação correta, um método correto, mas tem também uma base correta, e a base é a palavra de Deus. No versículo 28, o apóstolo Paulo diz assim: eu ensino a cada um com toda a sabedoria. O que é sabedoria? É a sabedoria bíblica, é o ensino das Sagradas Escrituras, a perfeita palavra de Deus. Todo o trabalho pastoral precisa se apoiar no conhecimento, no estudo, na prática, no manejo, na explicação e na aplicação da Bíblia. O nosso amigo da ilustração que eu contei no início, Paulo Gouveia, baseou sua vida inteira nos maus desejos da carne. E isso somente o levou à pornografia, prostituição, traição, vício sexual, adultério e escravidão. Mas sua esposa levou a basear-se agora num novo fundamento, nas Escrituras Sagradas. Ele aprendeu a começar a olhar para a Bíblia e de verdade agir de acordo com a Bíblia. Isso é o trabalho pastoral, é levar o pastoreado a conhecer a Bíblia e viver de acordo com as Escrituras. Pastorear pela Bíblia. Para os nossos liderados, talvez o seu filho, sua filha, seu esposo, esposa, seus alunos na igreja, seja quem for, a Bíblia que tem que ser a norma que vai estabelecer valores e caráter. É a Bíblia que precisa ser a bússola para dar uma direção quando está perdido. É a Bíblia que tem que ser o remédio para curar aquele que está adoecido pelo pecado. É a Bíblia que tem que ser o energético para motivar o que está cansado. A pessoa que pastoreia, a pessoa que se coloca a pastorear outros, precisa então ser saturada pela palavra de Deus, impregnada, com a mente tomada de conhecimento do que este livro diz e ensina. Para você que é pai e mãe, como eu que sou pai, nós precisamos entender isso. A qualidade do meu trabalho, da minha função como pai, será diretamente proporcional ao quanto eu estou saturado pela palavra de Deus. Se você quer ser um pai e uma mãe segundo o coração de Deus, primeira coisa é estar saturado pelo ensino das Escrituras, para que isso mobilize você e seja a sua base para o que você vai transmitir e ensinar para o seu filho e para a sua filha. Deuteronômio deixa isso bem claro, capítulo 6, versículo 6, diz que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Veja, já para o povo de Israel na antiguidade, Deus estabeleceu que os pais passassem para os filhos o ensino de Deus, mas antes, este ensino precisa estar no coração do próprio pai e da própria mãe. A base do pastoreio, então, é a palavra de Deus. Nós temos em Paulo o verdadeiro trabalho pastoral. O alvo, levar a semelhança com Cristo. A motivação, exaltar Cristo. O método, pregar, advertir, ensinar. A base, a palavra de Deus. E nós temos em Paulo um modelo de responsabilidade. Quando o apóstolo Paulo diz assim, o meu compromisso é apresentar vocês em Cristo, Paulo está usando uma palavra que dá a ideia de alguém que vai prestar contas mesmo. Algo que vai acontecer escatologicamente no futuro, no dia de Cristo. Paulo está se referindo ao comparecimento final perante o Senhor para prestar contas da tarefa. Apresentar a Cristo o serviço realizado, os resultados obtidos. O apóstolo Paulo pastoreava o povo de Deus com isso em mente. Certamente a Railca da nossa história também se preocupou que um dia ela iria prestar contas para Cristo de como tratou o seu marido
em pecado. É algo muito interessante, mas a ideia é que o pastor, o líder, o cônjuge, o pai, a mãe vão comparecer diante de Deus. E diante de Deus vão ter que olhar para as pessoas que lhe foram confiadas. E será que nós vamos poder dizer: aqui estão, Senhor, as pessoas que me confiaste. E podes ver pela vida e crescimento deles que eu cumpri cabalmente a tarefa que tu me deste. Você que é líder, você que tem uma posição de pastoreio, vai ser avaliado pela qualidade de discípulos que produziu. Isso é muito sério, muito solene, por isso precisa manter o alvo, a motivação, a metodologia alinhada com aquilo que Deus espera de você. E finalmente nós vemos em Paulo o empenho correto. Diante disso tudo, ele é alguém que se empenha de maneira adequada e de acordo com a grandiosidade da tarefa. O versículo 29 diz: por isso trabalho, o apóstolo Paulo escreve, e luto com tanto esforço, na dependência de seu poder que atua em mim. Nós vemos em Paulo o empenho correto, o esforço correto, é o esforço máximo associado à dependência e força do poder de Deus. O apóstolo Paulo usa duas palavras aqui: trabalho e luto com esforço. Ele desgasta o corpo, desgasta a sua mente, a sua alma, até ficar muito cansado ao ponto da exaustão. A palavra luto, agonizo, é também um vocabulário atlético e remete ao esforço do atleta em vencer uma corrida. Você pode imaginar o esforço da Railka por ver o seu marido transformado? Ela escreveu um livro muito interessante. O título do livro é Curando a Dor da Traição no Casamento. Só pelo título do livro você pode imaginar a luta e o esforço dessa esposa em pastorear um marido infiel. É esforço, requer empenho, compromisso, trabalho. Pastorear, seja lá quem for, pode ser uma criança pequenininha, requer esforço máximo. Pais, mães, eu me dirijo a vocês novamente com um alerta. Ter filho não é ter um pet, não é ter como ter um animalzinho de estimação que você vai criar e ver crescer. Ter filho dá trabalho. Ter filho exige que nós falemos como o apóstolo Paulo, lutar com esforço na dependência do poder de Deus. Então, nós temos Paulo dizendo que ele se esforça, mas ao mesmo tempo ele se coloca na dependência do poder de Deus que atua nele. A palavra poder é energeia, é a ideia de uma energia que é empregada e que faz a diferença. Deus energiza o trabalho pastoral de Paulo e Deus faz frutificar a sua luta. Paulo reconhece que só pode fazer isso, pastorear pessoas, por causa da eficácia da operação do poder de Deus nele e através dele. Você, eu, nós que lideramos, jamais devemos deixar de orar pelo nosso trabalho e pelas pessoas a quem a gente lidera, pois é Deus que vai dar os resultados. Ore pela sua esposa, ore pelo seu marido, ore pelos seus filhos, ore pelos seus alunos, pelas suas ovelhas, porque é Deus quem vai usar o seu trabalho para produzir as transformações. Há aqui uma combinação então harmoniosa do trabalho pastoral, o empenho de quem pastoreia e a atuação do poder de Deus. E Deus então vai agir através desse empenho e desse esforço do pastor, do líder, do pai, do cônjuge. O esforço humano se torna o canal para a manifestação e atuação do poder divino, de modo que o pastoreio é um trabalho de parceria entre você e Deus. Cabe aqui um apelo àqueles que são liderados. Se você está assistindo essa mensagem, você é filho, você é membro de uma igreja, você é um cônjuge, entenda o esforço que está envolvido por aquele que está pastoreando você. É algo tão necessário que é o seu crescimento espiritual. Esse empenho dessa pessoa que pastoreia você não pode ser recebido com indiferença, com desconfiança, com zombaria. É algo santo, é algo valioso, é algo especial na sua vida. Eu conheci uma jovem que ficou aproximadamente 5 anos na igreja. Então ela caiu no comodismo, se frustrou com as coisas e de repente ela conheceu os caminhos da psicologia.
Seus olhos brilharam, ela se encantou e mergulhou de cabeça. Acabou fazendo uma confusão de valores. Um dia vai acabar pagando caro por isso, porque ela não está dando o valor devido para o pastoreio bíblico. E a palavra de Deus, somente ela é viva e eficaz. A psicologia não é, mas a palavra de Deus é. Você que pastoreia, mais uma vez, você que lidera e ensina, não tenha preguiça e negligência no seu trabalho. Estude a palavra, conheça a fundo o que você precisa ensinar, o que você vai falar, o que tem que transmitir. Agora, com cuidado de não cair na autossuficiência. Não se esforce tanto ao ponto de deixar de orar, deixar de buscar a intervenção do Espírito através do seu trabalho. Em um minuto, resumindo o verdadeiro trabalho pastoral apresentado pelo apóstolo Paulo, ao qual eu convido que você se engaje. O trabalho pastoral verdadeiro tem um alvo correto, uma motivação correta, um método correto, uma base correta, uma responsabilidade correta e um empenho correto. Eu gostaria de terminar esta palavra citando Paulo Gouveia, este que foi pastoreado pela sua esposa e acabou escrevendo um livro de ajuda para pessoas vencerem compulsões sexuais. E na dedicatória desse livro ele escreve palavras para sua esposa que refletem esse cuidado pastoral. Ele diz assim no seu livro: a minha esposa que não desistiu de mim e me apoia até hoje em minha caminhada. Ela desprezou vergonha e seguiu firme em direção a uma alegria superior proposta por Deus. Isso é fazer o trabalho pastoral e esse é o desafio para nós. Dar e receber o pastoreio uns dos outros. Vamos fazer uma oração? Graças, Senhor, sejam dadas a Ti, pois o Senhor não nos deixa sozinhos. Coloque em nossas vidas pessoas que vão nos pastorear e também nos delega a responsabilidade de pastorear os outros. Que possamos olhar para o modelo de pastoreio do apóstolo Paulo e do próprio Senhor Jesus Cristo e cuidar e sermos cuidados uns dos outros para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.